Um novo dia se inicia, e com ele a voz suave de Deus sussurra ao coração: levanta-te, porque ainda há propósito em você. A luz atravessa a janela e toca o rosto cansado, como se o próprio céu dissesse: estou contigo. A cada amanhecer, o Criador nos visita com misericórdia nova, e mesmo sem perceber, o simples fato de respirar já é resposta de oração. Quantos queriam ter mais um dia e não tiveram? Quantos clamaram por uma nova chance e não a viveram? Mas você foi escolhido para despertar, abrir os olhos e enxergar o cuidado divino que te cerca. Acordar é mais do que rotina, é renascimento. É Deus dizendo: ainda estou escrevendo a sua história. Por isso, antes de correr para os compromissos, pare por um instante. Respire fundo, agradeça, porque cada segundo de vida é presente do Altíssimo. Se o ontem doeu, hoje é o recomeço. Se o ontem te feriu, hoje é o bálsamo. E se o ontem te cansou, hoje é o abraço do Pai. Que este vídeo seja mais do que palavras, que seja uma oração viva, um lembrete do amor de Deus que renova tudo, até o que parecia perdido. Então, se este amanhecer te encontrou, é sinal de que o propósito ainda está de pé. Diga comigo: obrigado, Deus, por um novo dia. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e antes de seguirmos, feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor, obrigado por mais um amanhecer. Dirige meus passos e acalma o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Agora comenta aí: eu confio em Deus. Às vezes o sol nasce, mas dentro de nós tudo parece escuro. A luz atravessa as cortinas, toca o chão do quarto, o mundo desperta, mas a alma ainda dorme. Há uma luta silenciosa que só quem já acordou cansado entende. Os pensamentos correm como nuvens pesadas, sem forma, sem direção, trazendo memórias de ontem, medos de amanhã e a sensação de que o coração perdeu o compasso da vida. Mas Deus é especialista em acender luzes dentro de corações nublados. Ele não se assusta com a escuridão que habita em nós. Ele não se afasta quando o brilho da nossa fé parece apagado. Ele chega com o mesmo amor, com a mesma ternura, com o mesmo poder de sempre e diz: eu ainda estou aqui. O sol lá fora é apenas um reflexo do que o Senhor deseja fazer dentro de nós. Ele ilumina o mundo para nos lembrar que também pode iluminar a alma. Quando os pássaros cantam, é como se o próprio céu dissesse: acorda, filho, acorda, filha, a vida ainda pulsa, eu ainda estou escrevendo o teu capítulo. E mesmo que o corpo diga: fica deitado, o Espírito sopra: levanta-te. Porque quando Deus sopra, até ossos secos voltam a viver. Amanhecer não é só o movimento da terra diante do sol, é o convite divino para o recomeço. Deus faz o relógio girar, não para repetir os dias, mas para nos dar novas oportunidades de enxergar o que não vimos ontem. Ele nos dá novas manhãs para que o que foi ferido possa ser curado, para que o que foi perdido possa ser encontrado, para que o que morreu dentro de nós possa florescer de novo. O amanhecer é o lembrete de que, mesmo quando não entendemos, o Senhor continua trabalhando nos bastidores da nossa história. Há dias em que acordamos e tudo parece igual. O mesmo teto, a mesma rotina, as mesmas preocupações, mas há algo diferente. Deus já está lá. Antes de o despertador tocar, Ele já estava velando o seu sono. Antes de o medo tentar sussurrar, Ele já havia preparado consolo. Antes de o problema aparecer, Ele já tinha uma saída. O amor de Deus não dorme. Ele trabalha na madrugada, nas horas silenciosas, enquanto ninguém vê. E quando o sol nasce, Ele revela, não apenas o dia, mas a fidelidade de quem nunca deixou de cuidar. Filho, só me deixa entrar. Essas palavras ecoam nos dias em que o coração se fecha. Deus não invade. Ele espera ser convidado. Ele é o tipo de pai que fica à porta batendo com paciência. Às vezes a gente demora,
Mas quando abrimos, o ambiente muda. A dor não desaparece de imediato, mas ganha sentido. O caos não some, mas se reorganiza em propósito. A tempestade não acaba de repente, mas o abrigo se torna real. Porque a presença de Deus não anula a luta, ela transforma a maneira como enfrentamos cada uma delas. O coração humano é como uma casa com muitas janelas. Há quartos iluminados e outros que permanecem fechados há anos. Existem lembranças que ainda doem, feridas que ainda sangram, arrependimentos que ecoam. Mas o Espírito Santo é aquele que caminha pelos cômodos esquecidos e acende a luz. Ele toca as cortinas, limpa o pó, abre as janelas e deixa a brisa da graça entrar. Aos poucos, o que era sombra se torna claridade. Aos poucos, o que era silêncio vira canção. E o coração volta a respirar leve. Há quem diga que o tempo cura tudo, mas há feridas que o tempo apenas cobre. Quem cura é Deus. O tempo pode atenuar, mas o toque do Senhor transforma. Ele não apenas cicatriza, ele renova. Quando ele entra, até as marcas viram testemunho. As lágrimas que caíram ontem se tornam sementes para um amanhã fértil. É o mistério da graça. O que era dor se torna ministério. O que era fracasso se transforma em força. O que era noite se torna aurora. Sabe aqueles dias em que a alma parece um céu nublado, pesado, prestes a chover? É nesses dias que Deus mais trabalha, porque a chuva dele não destrói, ela rega. A lágrima que escorre é como a gota que irriga o solo, preparando-o para o florescer. Não há lágrima desperdiçada quando é derramada diante de Deus. Cada choro tem propósito, cada silêncio tem peso, cada dor tem um porquê, que só o tempo e o amor dele revelam. O Espírito de Deus é comparado a vento, e o vento não se vê, mas se sente. Ele passa e algo muda. Ele toca e algo desperta. Ele sopra e a alma responde. É o mesmo vento que soprou sobre as águas no princípio e fez nascer a criação. É o mesmo sopro que transformou pó em vida. É o mesmo vento que visitou o cenáculo e incendiou corações. Esse vento ainda sopra hoje sobre quem acorda cansado, sobre quem perdeu o rumo, sobre quem acha que já não tem mais nada a oferecer. O sopro de Deus é a resposta invisível para dores que ninguém vê. E quando a alma se rende, o milagre acontece. O peso se torna leve, a dúvida se transforma em confiança, o medo em esperança. Não porque o mundo mudou, mas porque Deus habitou. A presença dele muda o ambiente interior. Ela traz paz onde havia ruído, traz clareza onde havia confusão, traz direção onde havia perda. Quando Deus entra, o impossível perde o nome e o ordinário se torna milagre. Amanhecer é um gesto de fé. É dizer, mesmo em silêncio, eu ainda acredito. É levantar-se mesmo sem entender, é agradecer mesmo sem sentir, é confiar mesmo sem ver. A fé não precisa enxergar o caminho todo, ela só precisa dar o primeiro passo. E quando damos esse passo, Deus ilumina o restante. Ele é a lâmpada que brilha a cada movimento, revelando o caminho pouco a pouco para que a confiança cresça. E se hoje parece tudo nublado, lembre-se, o sol não deixou de existir. Ele apenas está atrás das nuvens. Assim também é Deus. Mesmo quando não o vemos, ele continua brilhando. O silêncio dele não é ausência, é estratégia. Às vezes, ele se cala para fortalecer a fé, para ensinar a esperar, para moldar o coração. A ausência aparente é muitas vezes o cenário da preparação. Não há escuridão eterna quando Deus é a luz. O salmista declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. A sombra só existe porque há luz, e essa luz é Cristo. O vale não é fim, é passagem. O amanhecer não é promessa de um dia sem desafios, mas a certeza de que não enfrentaremos nada sozinhos.
E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A forma de acordar muda. Você começa a perceber Deus nos detalhes, no canto do pássaro, no cheiro do café, na risada de um filho, na brisa que entra pela janela. O sagrado está em cada gesto simples. A presença divina não habita apenas nos templos, ela passeia pelos corredores da rotina. Está no abraço, na lembrança, na pausa. Deus fala nas entrelinhas da vida. Há dias em que Ele sussurra, descansa. Em outros, Ele ordena, segue. Em alguns, Ele apenas observa, esperando que o coração aprenda a confiar sem precisar de garantias. Porque fé não é ausência de medo, é escolha de seguir apesar dele. Deus não exige perfeição, Ele busca rendição. O coração disposto vale mais do que a vida organizada. E quando você diz, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti, Ele se levanta do trono e começa a agir em teu favor. Deus não trabalha no barulho, Ele age no silêncio. Enquanto você tenta entender o motivo, Ele está escrevendo o propósito. Enquanto você se pergunta o porquê, Ele está desenhando o para quê. O mistério da fé é que o céu trabalha enquanto a terra espera. Por isso, quem confia não desespera. Quem ora não paralisa. Quem se entrega não se perde. Amanhecer é aprender a deixar o controle nas mãos de Deus. É admitir que não dá para segurar tudo, que não dá para resolver tudo, que não dá para entender tudo, e mesmo assim continuar crendo. A verdadeira maturidade espiritual não está em ter respostas, mas em manter a fé mesmo quando as perguntas ficam sem retorno. Deus não prometeu explicações, Ele prometeu presença. E a presença dele é suficiente. Quando o coração está nublado, o que precisamos não é de clareza imediata, mas de confiança. A luz de Deus não revela tudo de uma vez. Ela ilumina passo a passo. É como caminhar com uma lamparina na noite. Você só enxerga o trecho adiante, mas sabe que há caminho. O importante é não parar. Porque quem continua andando com Deus, chega onde precisa estar. Mesmo que o cenário ainda pareça confuso, Ele sabe o destino. A vida tem manhãs ensolaradas e outras cinzentas, mas a fidelidade de Deus é constante. Ele não muda conforme o clima, não se ausenta quando a emoção esfria, não se ofende quando duvidamos. Ele permanece. Ele é o mesmo Deus que esteve com Moisés no deserto, com Davi nas cavernas, com Ana no templo, com Daniel na cova, com Jesus no Getsêmani. E esse mesmo Deus está contigo agora, no seu amanhecer. Ele não mudou, Ele ainda sussurra, coragem, eu estou contigo todos os dias. Às vezes, o que parece o fim é apenas o início de algo que não conseguimos ver ainda. A noite escura da alma sempre antecede o amanhecer da fé. Quando o sol parece demorar, é porque Deus está trabalhando em profundidade. Ele não está apenas mudando as circunstâncias, Ele está moldando o coração. E o coração moldado na dor se torna instrumento de consolo, porque só quem foi quebrado entende o valor de ser restaurado. A escuridão interior não é sinal de ausência de fé, é sinal de humanidade. Até Jesus sentiu o peso da noite no Getsêmani, mas Ele orou. E ao orar, encontrou força para continuar. A oração é o fio que nos liga ao céu quando tudo ao redor parece ruir. É a ponte entre o caos e a paz. É o abraço que o espírito encontra quando o corpo está cansado. É o idioma da alma que o Pai entende mesmo quando as palavras se perdem. E quando a luz de Deus entra, ela não apenas clareia, ela revela. Revela o que precisa ser curado, o que precisa ser deixado, o que precisa ser mudado. Às vezes, a clareza machuca, mas também liberta. Deus não ilumina para nos envergonhar, ilumina para nos restaurar. Ele mostra o que estava escondido, não para condenar, mas para curar. E quando Ele cura, a alma volta a cantar. Há um tipo de paz que só nasce depois da tempestade.
Uma paz que não depende do que acontece lá fora, mas do que está firme aqui dentro. É a paz que Paulo descreveu, que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Essa paz não é ausência de guerra, é presença de Deus. É o sossego que vem quando você percebe que não está mais lutando sozinho. É o respirar fundo e dizer: está tudo nas tuas mãos, Senhor. Quando a alma entende isso, o amanhecer ganha outro significado. Você acorda e não busca mais o controle, busca a comunhão. Você não começa o dia fazendo planos, mas fazendo oração. O café deixa de ser apenas rotina e vira gratidão. O espelho deixa de mostrar cansaço e passa a refletir propósito. A vida não se torna mais fácil, mas o coração se torna mais leve. O Senhor está mais próximo do que imaginamos. Ele está aí, no seu quarto, agora. Ele ouve cada suspiro, cada pensamento, cada lágrima silenciosa. Ele conhece o que você não consegue dizer. E mesmo assim, te ama com amor eterno. Nada do que aconteceu ontem foi suficiente para afastar esse amor. Nem o erro, nem o medo, nem a distância. Ele continua te chamando. Deixa-me entrar. E quando você permite, a escuridão não resiste, porque onde há luz, as trevas não prevalecem. Amanhecer é escolha. Escolha de acreditar que Deus ainda tem planos. Escolha de levantar mesmo quando a vontade é desistir. Escolha de agradecer mesmo sem motivo aparente. E toda vez que você faz essa escolha, o céu se move. Cada obrigado, dito em meio à dor, é um testemunho que ecoa no invisível. Cada eu confio em ti, sussurrado entre lágrimas, é uma semente plantada no coração de Deus. Então, neste novo dia, se dentro de você tudo parece escuro, não se culpe. Apenas feche os olhos e diga: Senhor, acende a tua luz em mim. E Ele acenderá. Talvez não com clarões, mas com pequenos lampejos. Ele começará aos poucos, transformando desânimo em coragem, desespero em esperança, tristeza em canção. A luz de Deus é paciente. Ela não invade, ela cresce. E de repente, o que era escuridão se torna amanhecer. O sol lá fora é apenas um reflexo do sol da justiça que habita em nós. Cristo é a luz que nunca se apaga, mesmo quando tudo parece sombrio. Ele é o mesmo que disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E quando essa luz habita o coração, nada permanece igual. A alma se aquece, o olhar muda, o caminho se torna visível. Porque andar com Jesus é caminhar na direção do amanhecer eterno. Hoje respire fundo, deixe o sol tocar seu rosto e lembre-se: se Deus acendeu o dia, Ele também acenderá você. O mesmo que comanda os céus com perfeição é quem cuida dos detalhes da sua vida. E mesmo que ainda haja nuvens, o sol continua lá, firme, fiel, brilhando. Assim é Deus, constante, imutável, presente. Ele trabalha na sua alma, moldando, limpando, iluminando. E quando você menos esperar, o que era sombra vai se tornar testemunho, porque é isso que Deus faz. Transforma a noite em manhã, o choro em canção, o medo em fé. E todo dia, ao nascer do sol, Ele te diz de novo: eu ainda acredito em você. A palavra nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Há algo de extraordinário nessa verdade. Ela não é apenas um conselho, é um segredo revelado, uma chave espiritual que transforma o modo como enfrentamos cada manhã. O mundo desperta com pressa, mas quem conhece a voz do Pai desperta com propósito. Orar antes de agir é declarar em silêncio:
Senhor, não sei o que o dia reserva, mas sei quem o governa. Muitas vezes a ansiedade nasce antes mesmo do sol aparecer. A mente corre, o coração se aperta, os planos do dia parecem grandes demais para as nossas forças. É nesse momento que o Espírito Santo sussurra: fala comigo antes de fazer qualquer coisa, porque antes que o corpo se mova, a alma precisa ser alinhada. Antes que a boca fale, o Espírito precisa ouvir. Antes que os pés caminhem, o coração precisa se ajoelhar, e é na oração que tudo isso acontece. A oração é o ponto de partida que reorganiza o caos e devolve paz ao que parecia perdido. Quando Paulo escreveu essas palavras aos Filipenses, ele estava preso. Não tinha liberdade, mas tinha paz. Não tinha conforto, mas tinha contentamento. Não tinha o controle, mas tinha comunhão com Deus. É curioso como ele escreve sobre paz em um lugar de guerra interior. Ele não diz, quando tudo melhorar, ore. Ele diz, em tudo ore. A oração não é o último recurso, é o primeiro passo. E quando oramos antes de agir, algo acontece. Não necessariamente fora, mas dentro. O mundo pode continuar o mesmo, mas o coração muda. E quando o coração muda, tudo muda junto. Orar antes de agir é como ajustar a bússola antes da jornada. É alinhar o coração à vontade de Deus antes de entrar nas batalhas do dia. É dizer, Senhor, não quero andar por vista, mas por fé. Porque quem anda por vista tropeça nas sombras, mas quem anda pela fé caminha em direção à luz. A oração é o lugar onde Deus corrige rotas, acalma tempestades e derrama sabedoria. É ali, no secreto, que ele revela o que o barulho do mundo não deixa ouvir. Daniel sabia disso. Mesmo sob ameaça de morte, ele continuou ajoelhando-se 3 vezes ao dia. A sua oração não era um ritual, era relacionamento. Ele não orava para fugir da fornalha. Orava porque o fogo jamais queimaria o que foi moldado pela presença de Deus. Daniel entendia que a oração é o abrigo dos que confiam. E quando confiamos, Deus faz o impossível acontecer. Ele fecha a boca dos leões e abre as portas dos céus. Ana também entendeu isso. Antes de ver seu milagre, antes de sentir nos braços o filho prometido, ela derramou sua alma diante do Senhor. Ninguém entendia sua dor. Muitos a julgavam em silêncio. Mas Deus via. E quando a oração se torna gemido, o céu traduz o que o coração não consegue dizer. Ana não se levantou do templo com um filho nos braços, mas se levantou com paz. Porque quem ora, ainda que continue esperando, já carrega dentro de si a certeza de que Deus ouviu. E Jesus, o mestre da comunhão, no Getsêmani, ele provou o peso da humanidade, sentiu angústia, suou sangue, se dobrou diante do Pai e disse, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele poderia ter fugido, mas orou. Ele poderia ter chamado legiões de anjos, mas escolheu conversar com o Pai. E naquela conversa, que o mundo talvez chamaria de solidão, o filho foi fortalecido. Foi ali, no lugar da oração, que ele encontrou coragem para enfrentar a cruz. O Getsêmani mostra que até o Filho de Deus orou antes de agir. A oração é o elo que liga o invisível ao visível, o eterno ao passageiro. Ela é o respirar da alma. Assim como o corpo não sobrevive sem ar, o espírito não resiste sem oração. E ainda assim, quantas vezes negligenciamos esse respirar? Acordamos e já olhamos para o celular, já pensamos nas contas, já lembramos dos problemas. Mas o primeiro olhar do dia deveria ser para o céu. Antes de abrir os olhos completamente, deveríamos abrir o coração. Porque quem começa o dia falando com Deus, termina o dia sustentado por Ele. Quando a oração é prioridade, o resto se organiza. A mente desacelera, o medo perde força e o coração se acalma. É como se o Espírito Santo sussurrasse no fundo da alma. Eu estou contigo, vai dar certo. Não porque tudo ficará perfeito, mas porque Ele estará presente em cada imperfeição.
É isso que Filipenses 4:7 promete, uma paz que excede o entendimento. Não é a paz da lógica, é a paz da presença. É aquela tranquilidade que não faz sentido humano, mas que o Espírito reconhece. A oração da manhã é o escudo que o inimigo teme. O diabo sabe que um cristão ajoelhado é mais perigoso do que um exército em pé. Ele sabe que quem ora não anda sozinho, que quem busca a Deus pela manhã coloca o inimigo em desvantagem. A oração não apenas nos protege, ela nos posiciona. Ela nos lembra de quem somos e de quem está conosco. E quando isso se torna um hábito, a alma se fortalece. Porque orar antes de agir não é apenas uma atitude espiritual, é um estilo de vida. Há dias em que orar é fácil. As palavras fluem, o coração se enche, a presença de Deus é palpável. Mas há dias em que é difícil, em que a mente dispersa, o cansaço fala alto e o silêncio parece maior que tudo. E ainda assim, é nesses dias que a oração é mais poderosa. Porque é quando o corpo não quer e a alma insiste que o céu se move. Deus se agrada da constância mais do que da eloquência. Ele não procura discursos, ele procura entrega. Quando oramos antes de agir, declaramos dependência. E a dependência é a base da fé. O mundo ensina que independência é força, mas no reino de Deus, força é depender. É dizer, sem ti eu nada posso fazer. É reconhecer que as decisões do dia, as palavras, os passos, tudo precisa ser banhado pela vontade do Pai. É entender que a oração não muda Deus, muda a gente. E é essa transformação interior que nos torna prontos para enfrentar o que vier. O problema é que muitas vezes oramos para pedir e esquecemos de ouvir. Falamos tanto que não damos espaço para o Espírito responder. Mas a oração verdadeira é diálogo, não monólogo. É no silêncio entre uma frase e outra que Deus fala. Às vezes, Ele responde com paz. Outras vezes, com uma lembrança, um versículo, uma pessoa, um desvio no caminho. O coração que ora antes de agir aprende a discernir a voz de Deus nas sutilezas. Quando a alma se ajoelha, o coração se levanta. Essa é a essência do relacionamento com Deus. Ele não promete um caminho sem pedras, mas promete pés firmes para não tropeçar. Ele não diz que as ondas não virão, mas garante que a fé será a âncora. E essa fé nasce na oração. Quando dobramos os joelhos, o céu se abre. Quando fechamos os olhos, o Espírito nos mostra o que o olhar natural não vê. E quando o coração se rende, o impossível se aproxima. A oração não é uma fórmula mágica, é um encontro. Não é sobre repetir palavras, é sobre abrir o coração. Às vezes é um clamor, outras é apenas um suspiro. Às vezes é feita com lágrimas, outras com um sorriso tímido. Mas em todas as formas, ela é poderosa. Porque Deus não mede a oração pelo tamanho da frase, mas pela sinceridade da alma. E quando a alma é sincera, o céu responde. Ao começar o dia, a oração nos coloca no eixo certo. É como afinar um instrumento antes do concerto. A vida desafina, as emoções oscilam, os pensamentos se perdem, mas a oração traz harmonia. Ela reconecta o coração à frequência divina. O mundo tenta nos puxar para baixo, mas a oração nos eleva. E quanto mais oramos, mais aprendemos a agir com sabedoria. As decisões deixam de ser impulsivas e passam a ser guiadas. As palavras deixam de ferir e passam a curar. As atitudes deixam de ser reações e passam a ser respostas inspiradas por Deus. E se o dia começar difícil, ore. Se o medo chegar, ore. Se o cansaço apertar, ore. Se o silêncio incomodar, ore. E se tudo parecer bem, ore também. A oração não é apenas socorro, é comunhão. Não é apenas para pedir ajuda, é para desfrutar da presença. É o espaço onde a alma descansa e o coração se renova. Paulo disse que quando oramos, a paz de Deus guarda o coração
e a mente. Guardar, aqui, é vigiar, proteger, cercar. É como se Deus colocasse um exército celestial em volta da nossa alma. E essa guarda não depende de circunstâncias, depende de relacionamento. Enquanto o mundo tenta entender, o cristão apenas sente uma paz que não se explica, mas se vive. Por isso, orar antes de agir é o segredo dos que caminham firmes, mesmo em terrenos instáveis. É a sabedoria dos que não decidem sozinhos, é a força dos que se ajoelham antes de levantar. E quando o coração aprende esse ritmo, de ouvir antes de falar, de buscar antes de correr, de agradecer antes de pedir, o dia muda de cor. O mesmo amanhecer que antes parecia comum se torna sagrado. O mesmo problema que antes parecia gigante se torna pequeno diante da presença do Deus que tudo pode. A oração da manhã não é perda de tempo. É o investimento mais valioso, porque quem fala com Deus logo cedo não se perde no meio do caminho. Quem entrega o início do dia recebe direção até o fim dele. A oração é o mapa que o Espírito desenha para quem se dispõe a ouvir. E ao seguir esse mapa, a alma descobre caminhos de paz, mesmo em meio às estradas tortuosas da vida. A oração da manhã é o abraço invisível que Deus coloca sobre os ombros de quem desperta. É o momento em que o céu se inclina para ouvir o que o coração tem a dizer. E às vezes nem é preciso dizer muito. Uma lágrima, um suspiro, um Senhor, estou aqui, já são suficientes para o Pai entender. Ele conhece o que você não fala, entende o que você não sabe expressar e traduz o que o coração sente. Na oração, as palavras perdem importância e a sinceridade ganha poder. Deus não precisa de discursos, Ele precisa de verdade. Quando você ora antes de agir, tudo muda de lugar. As prioridades se realinham. O que era urgente perde a pressa. O que era pesado se torna leve e o que era impossível passa a ter esperança. É como se o Espírito Santo reorganizasse o mundo interior para que o exterior também se acalmasse. E é por isso que a oração é tão vital, porque o dia começa dentro e não fora. Se o coração amanhece em paz, nada do que acontece lá fora tem poder para derrubar. Há um mistério que poucos percebem. Deus não ouve orações apressadas. Ele acolhe corações dispostos. O problema da pressa é que ela rouba a presença. E o diabo sabe disso. Ele não precisa tirar sua fé, basta tirar seu tempo com Deus. Mas quem decide parar, fechar os olhos e se conectar com o Pai, esse vence batalhas antes mesmo de travá-las. Porque o coração guiado pela oração é o coração que não se desespera diante da guerra. Orar antes de agir é mais do que um gesto religioso. É uma confissão diária de dependência. É dizer: Senhor, não confio na minha própria sabedoria, mas na Tua direção. Quantas decisões erradas tomamos porque deixamos de orar? Quantas portas erradas abrimos por não esperar o sinal de Deus? Quantos caminhos seguimos por impulso e depois pedimos que Ele conserte? A oração antes da ação é o que nos impede de andar no escuro. É a lâmpada que mostra onde pisar e às vezes também onde não pisar. Há momentos em que Deus responde com sim, em outros Ele responde com ainda não, e às vezes Ele se cala, e é nesse silêncio que Ele mais fala. O silêncio de Deus é um convite à confiança. Ele não está indiferente, está ensinando. O céu se cala não por ausência, mas por propósito. Ele está observando se o nosso coração o busca pelos resultados ou pela presença. Porque quando a alma aprende a orar sem condições, o céu se abre sem limitações. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que escolheram orar antes de agir. Moisés não deu um passo no deserto sem consultar o Senhor. Josué ajoelhou-se antes de conquistar Jericó. Neemias orou antes de reconstruir os muros. Esther jejuou antes de se apresentar ao rei. E Jesus,
O Filho de Deus orava antes de cada decisão. Antes de escolher os discípulos, ele orou. Antes de ensinar, ele orou. Antes de multiplicar pães, ele olhou para o céu e deu graças. A oração era a ponte entre o invisível e o visível, e Jesus caminhava sobre essa ponte com confiança. E se até o Filho de Deus precisava orar antes de agir, como nós poderíamos começar o dia sem falar com o Pai? A oração não é apenas um hábito devocional, é sobrevivência espiritual. É nela que recebemos direção, força, discernimento e graça. É como se o Espírito Santo colocasse uma armadura invisível sobre quem ora. E quando você sai de casa depois de orar, talvez o mundo não perceba, mas o inferno sente. Porque quem ora anda acompanhado por anjos, coberto por graça e cercado por paz. Quando a alma aprende a ajoelhar-se antes de agir, o coração descobre o descanso. O medo perde o domínio, a ansiedade perde o trono e o futuro deixa de assustar. A oração transforma o amanhã em confiança, o caos em calma, a dúvida em fé. E não é preciso orar bonito, é preciso orar real. Deus não se impressiona com frases elaboradas. Ele se move com corações sinceros. Algumas pessoas dizem, mas eu não sei orar. A verdade é que ninguém nasce sabendo. A oração é aprendida na convivência. Quanto mais você fala com Deus, mais natural se torna. E aos poucos você percebe que não é você quem conduz o diálogo. É Ele. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, traduzindo o que você não consegue expressar. E é nessa linguagem que o céu responde. A ansiedade é o ruído que tenta abafar a voz de Deus, mas a oração é o antídoto. Paulo não disse, evite a ansiedade orando de vez em quando. Ele disse, não ande ansioso por nada. Ou seja, não carregue o que já foi entregue. Quando você ora e continua ansioso, é como se dissesse, Senhor, confio, mas quero controlar. A oração verdadeira entrega e solta. Ela diz, seja feita a tua vontade. E é nessa entrega que nasce a paz que excede o entendimento. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. A do mundo depende de circunstâncias. A de Deus depende da presença. A do mundo muda com o clima. A de Deus permanece mesmo em tempestade. É uma paz que não se explica, apenas se sente. E quando ela chega, o coração se torna morada de tranquilidade. Os pensamentos se acalmam, a respiração desacelera e o espírito repousa. A oração da manhã é a porta pela qual essa paz entra. A cada amanhecer, Deus nos dá a chance de recomeçar. E recomeçar orando é começar certo. É o segredo que Daniel, Ana e Jesus entenderam, o poder da rendição. Daniel se ajoelhava mesmo sabendo que podia morrer. Ana orava mesmo sem resultados visíveis. Jesus orou mesmo sabendo que a cruz o esperava. Todos eles provaram que quem ora não perde, quem ora vence de joelhos. A oração é o campo onde o milagre germina. Às vezes o terreno parece seco, mas é ali que Deus trabalha. Ele rega com lágrimas, aduba com fé e faz florescer no tempo certo. E quando floresce, é perfeito, porque o que nasce da oração não morre com o vento. O que nasce da oração tem raízes eternas. Orar antes de agir também é um ato de humildade. É reconhecer que precisamos de direção. É admitir que não sabemos tudo, que podemos errar, que dependemos da voz de Deus. E o Senhor se alegra com corações humildes. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos que se rendem. E graça é o que precisamos para atravessar o dia. O inimigo tenta roubar o tempo de oração porque sabe que, quando o cristão se cala diante de Deus, a alma enfraquece. Mas quando o cristão ora, até o inferno se cala, porque a oração é luz que dissipa trevas, é escudo que desarma ataques, é força que renova o espírito. O diabo teme joelhos dobrados, porque sabe que deles surgem vitórias invisíveis.
Por isso, ao abrir os olhos hoje, escolha conversar com Deus antes de falar com o mundo. Diga: Senhor, guia-me neste dia. Essa frase simples é o tipo de oração que muda destinos. Às vezes, o que Deus mais deseja ouvir é a disposição de ser guiado. Ele não exige palavras longas, exige entrega total. E quando entregamos, Ele conduz. A oração é o fôlego da alma. Quando deixamos de orar, a alma começa a asfixiar. Quando voltamos a orar, o ar da graça volta a circular. É como respirar o céu em meio ao ar pesado do mundo. É como mergulhar na presença e sair de lá limpo, leve, vivo. O dia pode continuar o mesmo, mas você não. Orar antes de agir é o segredo para viver em paz num mundo inquieto. É o antídoto contra a pressa, o medo e o controle. É o remédio contra a solidão e o vazio. É o caminho mais curto entre o caos e o equilíbrio. E quem aprende esse caminho, nunca mais o abandona. Porque cada oração deixa um rastro de fé, e cada rastro conduz de volta ao coração de Deus. Então, quando o sol nascer amanhã, não comece com correria, comece com comunhão. Antes de responder mensagens, responda ao chamado do Espírito. Antes de abrir as janelas do quarto, abra as janelas da alma. Antes de encher a mente de planos, encha o coração de oração. E perceba, o dia muda, o ambiente muda, a vida muda. Porque quando a alma fala com Deus antes de agir, ela aprende a ouvir o céu antes de reagir. E quem ouve o céu, anda em sabedoria. E quem anda em sabedoria não tropeça no medo, não se prende à dúvida, não se perde no caminho. A oração é o primeiro passo da fé e o último refúgio da esperança. É o laço invisível que une a terra ao céu. É o idioma dos que creem. E toda vez que você dobra os joelhos, o céu se inclina. Por isso não se apresse. Antes de agir, ore. Antes de decidir, pergunte. Antes de falar, ouça. Antes de temer, confie. Antes de duvidar, lembre-se. Deus ainda está no controle. E quando a alma se ajoelha, o coração se levanta. O profeta disse: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. É uma promessa que atravessa o tempo, ecoando como um sussurro suave do céu a cada amanhecer. Essa é a chave de um dia leve: entregar tudo nas mãos de Deus. Não existe fardo pesado demais quando é colocado aos pés do Pai. Não há mente ansiosa que Ele não possa acalmar. O segredo da paz não está na ausência de problemas, mas na presença daquele que caminha conosco em meio a eles. A paz de Deus não é algo que se compra, é algo que se recebe. Ela não se impõe, ela se revela. É um presente dado àqueles que aprendem a confiar. O mundo oferece distrações para acalmar a alma, mas Deus oferece descanso. O mundo promete alívio momentâneo, mas o Senhor concede paz permanente. E essa paz não depende do que acontece ao redor. Depende de onde está fixado o coração. Quando o coração se ancora em Deus, o vento pode soprar, as ondas podem rugir, mas a mente permanece serena. Confiar em Deus é um exercício diário e talvez o mais difícil da fé, porque confiar exige abrir mão do controle. Exige soltar o que não podemos resolver e aceitar que Ele sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. É caminhar com os olhos fechados e o coração aberto. É dizer: Senhor, eu não vejo, mas confio. E é nesse espaço invisível da confiança que a paz floresce. O Senhor não prometeu ausência de lutas, mas presença constante. E essa presença é suficiente para atravessar qualquer deserto. Ele nunca disse que o caminho seria fácil, mas garantiu que jamais seria solitário. A paz verdadeira nasce dessa consciência. Deus está aqui. Mesmo quando o silêncio parece longo, mesmo quando as respostas não chegam, mesmo quando o medo tenta falar mais alto, Ele está.
E saber disso muda tudo. Há dias em que o coração acorda inquieto e o pensamento corre sem destino. A mente viaja entre o passado e o futuro, esquecendo-se de que o presente é onde Deus age. Mas o Espírito Santo, paciente, sussurra: fica firme em mim. É um convite para desacelerar por dentro, para respirar fundo e lembrar que o controle do universo não está em nossas mãos. Está nas mãos daquele que o criou. E se ele sustenta os céus, também sustentará o seu dia. Tu conservarás em perfeita paz. Essa palavra conservarás fala de continuidade. Não é uma paz momentânea, é uma paz preservada. É como se Deus colocasse um muro invisível em torno da mente daquele que confia. Ele guarda, ele protege, ele blinda o coração das tempestades. Essa paz não é frágil, é firme, porque nasce da confiança. E confiança é a ponte entre a fé e o descanso. Quando você entrega, você descansa. Quando confia, você flutua sobre as águas que antes te afogavam. O milagre não está em fazer as ondas pararem, mas em caminhar sobre elas. Pedro descobriu isso quando tirou os olhos do vento e os fixou em Jesus. Enquanto olhava para o Mestre, andava sobre o impossível. Mas quando olhou para as circunstâncias, começou a afundar. É assim conosco também. A paz permanece enquanto o olhar está em Deus. O desespero chega quando focamos no problema. A mente firme em Deus é como uma âncora lançada no invisível. O barco pode balançar, mas não se perde. O coração pode chorar, mas não desaba. Porque quem confia sabe que há propósito até nas pausas. Deus não desperdiça lágrimas, não ignora orações, não se atrasa com promessas. Ele trabalha em silêncio, moldando o que não podemos ver. Quantas vezes tentamos controlar o que não depende de nós? Tentamos resolver, prever, antecipar, mas quanto mais tentamos segurar, mais cansamos. A paz não está em ter tudo sob controle, está em entregar tudo ao controle de Deus. Entregar não é desistir, é confiar, é colocar o futuro nas mãos que nunca falham. É dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas sei que o Senhor está comigo. E isso basta. Deus observa os primeiros pensamentos da manhã. Ele vê quando o coração desperta carregado, quando o medo aparece antes mesmo do café. E mesmo assim, ele se inclina e diz: confia em mim. É como se o Pai dissesse: eu já estive neste dia antes de você. Eu já vi o que vai acontecer e estou preparando tudo para o seu bem. O amor de Deus é previdente. Ele não apenas repara o que quebra, ele antecipa o que poderia nos ferir. Entregar tudo a Deus é um ato de coragem. O mundo ensina que quem solta perde, mas o reino ensina que quem entrega vence. Entregar não é sinal de fraqueza, é prova de maturidade espiritual. É o reconhecimento de que há um Senhor soberano e nós somos apenas parte do plano. Quando a alma entende isso, ela para de resistir e começa a fluir. E fluir é viver leve, mesmo em dias pesados. A perfeita paz de Deus não vem quando tudo se resolve. Ela vem enquanto tudo ainda está sendo resolvido. É a serenidade no meio do caos, o silêncio no meio do barulho, o descanso no meio da guerra. É a calma que não se explica, apenas se sente. E essa calma nasce quando a mente se fixa em Deus. Quando o pensamento, em vez de girar em torno dos medos, repousa nas promessas. Confiar é escolher crer mesmo quando a lógica grita o contrário. É fechar os olhos para o que dói e abrir o coração para o que Deus está fazendo. É saber que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mesmo quando não parece. É olhar para o invisível e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está agindo, mesmo que eu não veja. Há pessoas que buscam paz tentando controlar o amanhã. Mas a paz só é encontrada quando se entrega o amanhã ao autor da vida. Jesus disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6:34.
Quando você confia, o amanhã deixa de ser um peso e se torna uma promessa. Deus já está lá. Ele é o Deus do hoje, mas também o Deus do que ainda virá. E quando a mente se firma em Deus, a vida muda de tom. O que antes era desespero, vira oração. O que antes era medo, vira confiança. O que antes era reclamação, vira gratidão. É como se o coração aprendesse uma nova linguagem, a linguagem da fé. E essa linguagem só é aprendida na entrega. Talvez o que mais roube a paz hoje não seja o que acontece fora, mas o que não conseguimos soltar dentro. O ressentimento que não foi curado, o futuro que ainda não chegou, a culpa que não se dissolveu. Mas o convite de Deus é o mesmo: entrega tudo. Não parte, não fragmentos, mas tudo. O passado, o presente, o futuro, as feridas e os sonhos, os medos e os planos, tudo. Quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. É como se o coração respirasse alívio. O peso cai, o ombro relaxa, a mente desacelera e de repente aquela voz suave volta a ser ouvida. Eu cuido de você. Deus cuida, com paciência, com precisão, com amor. Ele vê o que você não vê e entende o que você não entende. Por isso, a paz dele é perfeita, porque é sustentada pelo perfeito amor. O inimigo tenta nos convencer de que precisamos resolver tudo. Ele sopra pressa, ansiedade, desconfiança. Ele diz: e se Deus não fizer? Mas a fé responde: e se ele já estiver fazendo e eu não percebi? A fé não precisa de provas, precisa de memória. Ela se lembra de tudo o que Deus já fez e confia no que ele ainda fará. Quando a mente está firme em Deus, ela não balança diante das notícias, não se desespera diante das perdas, não se entrega ao desânimo, porque quem confia sabe que até o deserto tem flores escondidas. O deserto é árido, mas é no deserto que Deus fala. Ele falou com Moisés, com Elias, com Jesus e falará com você. No silêncio das areias, a voz do Espírito ecoa. O mundo chama de força o que Deus chama de entrega. Mas a verdadeira força não está em resistir ao vento, está em se deixar conduzir por ele. Assim é o Espírito Santo, um vento suave que guia, consola e sustenta. Quando você entrega o leme, ele conduz o barco para águas de descanso, e o coração que antes lutava contra as ondas, agora aprende a flutuar. A paz perfeita não é ausência de movimento, é presença de equilíbrio. É o coração firme no meio da oscilação, é saber que Deus é o mesmo, ainda que tudo mude. E essa confiança cresce a cada manhã em que você acorda e decide dizer: Senhor, o dia é teu, faz do teu jeito. Porque quando você entrega, você descansa. Quando confia, você vive. E quando descansa, o céu trabalha. A verdadeira paz começa quando paramos de lutar com o que não podemos controlar. Há batalhas que Deus nunca nos pediu para enfrentar. Ele apenas nos pediu para confiar. Quantas vezes carregamos pesos que não são nossos? Pesos de preocupação, culpa, ansiedade, tentativas frustradas de entender tudo, mas a voz suave do Senhor repete: Filho, deixa comigo. E quando finalmente soltamos, o coração descansa. A mente, que antes girava em círculos, encontra repouso. E a alma percebe que a presença de Deus é o abrigo mais seguro que existe. A vida é cheia de coisas que fogem do nosso alcance, mas nada foge do alcance de Deus. O que parece fora de controle para nós está perfeitamente encaixado nas mãos dele. O que para nós é incerto, para ele já é definido. Ele não improvisa, ele conduz. E essa certeza é o alicerce da paz. A mente que se firma em Deus descansa porque entende: nada é surpresa para o eterno. A paz não está no fim da tempestade. Ela se manifesta no meio dela. Jesus dormia em meio às ondas. O barco balançava, os discípulos gritavam, o medo dominava, mas o mestre dormia. Isso é o que a confiança faz. Enquanto o mundo entra em pânico, quem confia em Deus repousa. A fé não ignora o perigo, mas enxerga a presença maior.
Jesus estava no barco. E enquanto ele estiver, nenhuma onda será capaz de afundar quem confia. Isaías escreveu que Deus conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Isso significa que a paz é um estado mantido, não momentâneo. É cultivada diariamente como quem rega uma planta. A mente precisa ser disciplinada a descansar em Deus, porque naturalmente ela tende à inquietação. É um exercício espiritual. Toda vez que o medo vier, volte o pensamento para o Senhor. Toda vez que a dúvida gritar, responda com fé. Toda vez que a ansiedade apertar, ore. Entregar o controle a Deus não é um ato único, é um estilo de vida. Todos os dias, precisamos reaprender a soltar o que tentamos segurar. E, curiosamente, quanto mais entregamos, mais livres ficamos. A mente que confia em Deus não precisa de respostas imediatas, porque sabe que o tempo dele é perfeito. Quando o relógio do céu e o coração humano se alinham, o milagre acontece sem esforço. Há quem acorde todos os dias tentando prever o futuro, como se pudesse se preparar para tudo. Mas o futuro é território de Deus. Ele já está lá, esperando por nós. Ele não nos conta tudo de uma vez, porque sabe que não suportaríamos. Ele nos dá o suficiente para hoje, o pão de cada dia, a graça de cada manhã, a força de cada desafio. E isso basta. O segredo é viver um dia de cada vez, confiando que o mesmo Deus que sustentou ontem, sustentará hoje e também amanhã. A paz que Isaías descreve é uma blindagem interior. Não é uma emoção passageira, é um estado espiritual de confiança constante. É como uma casa firme durante a tempestade. Os ventos podem soprar, mas a estrutura não cede, porque foi construída sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Quando a mente está firmada nele, o coração não se abala. Entregar não significa ausência de dor. Às vezes, confiar dói. Dói porque queremos agir, resolver, antecipar. Dói porque esperar é difícil. Mas é nessa dor que a fé amadurece. A confiança é forjada nas esperas longas, nas orações que demoram, nas respostas silenciosas. Deus usa o tempo como ferramenta para moldar o coração. Ele não está atrasado, ele está ensinando. E cada vez que você diz, Senhor, eu confio mesmo sem entender, o céu sorri, porque é isso que a fé verdadeira faz. Crê sem garantias. Quando tudo parece instável, lembre-se, Deus nunca muda. O que muda é o cenário, o clima, as pessoas, mas Ele permanece o mesmo. A fidelidade dele é o chão firme em meio à areia movediça das incertezas. E quem pisa nesse chão não afunda. O salmista escreveu, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. É essa segurança que sustenta a alma. A mente firme em Deus é uma fortaleza contra o desespero. É o lugar onde as setas da ansiedade perdem força, onde as vozes da dúvida se calam. Quando a mente se ocupa com a presença de Deus, não sobra espaço para o medo, porque o medo e a fé não podem habitar o mesmo lugar. Onde entra um, o outro precisa sair. E a oração é a porta pela qual a fé entra e o medo sai. Confiar é descansar sem saber o desfecho. É ter paz sem entender o processo. É caminhar sem ver o caminho todo, mas sabendo que Ele já traçou a rota. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo está. Porque Deus nunca está inativo. Ele trabalha no invisível. O milagre muitas vezes começa em silêncio. Paz é ter consciência da presença, não ausência de problemas. O povo de Israel viveu isso no deserto. Durante o dia, uma nuvem os protegia do sol. À noite, uma coluna de fogo os aquecia do frio. O deserto não era fácil, mas a presença de Deus os sustentava. Assim é conosco.
Pode faltar tudo, mas se a presença permanecer, nada realmente falta. Há dias em que o coração vai querer entender tudo, mas há também dias em que será preciso apenas confiar. E a paz surge nesse lugar de rendição quando você olha para o céu e diz: Deus, o que eu não sei, o Senhor sabe. O que eu não posso, o Senhor pode. E pronto, o fardo cai e o coração descansa. Quando a mente se firma em Deus, até o tempo parece mudar. As esperas deixam de ser torturas e passam a ser terrenos de crescimento. O que era atraso vira preparo. O que era obstáculo vira lição, e o que era medo vira fé. O cristão que aprende a confiar descobre que Deus nunca está parado. Ele está sempre agindo em silêncio. Muitas vezes queremos ver o mapa inteiro, mas Deus nos mostra o caminho passo a passo. Ele não revela tudo, porque quer que a nossa dependência dele seja diária. A fé que se renova toda manhã é a que sustenta até o entardecer. E o Senhor se alegra com quem aprende a andar nesse ritmo, devagar, mas firme. A confiança em Deus não elimina as tempestades, mas muda a forma de enfrentá-las. Quem confia não foge, permanece. Quem confia não reclama, ora. Quem confia não desiste, espera. E essa espera não é passiva, é esperançosa. É o tipo de fé que se mantém firme, mesmo quando os ventos contrários sopram. Isaías fala em perfeita paz. Não uma paz parcial, não uma trégua temporária, mas uma paz completa. E perfeita significa inteira, madura, sólida. É a paz que vem quando a mente e o coração estão alinhados à vontade de Deus. Quando a oração não é mais uma lista de pedidos, mas uma conversa de confiança. Quando o amor lança fora o medo e o descanso substitui a ansiedade. Essa paz é o que faz o crente sorrir, mesmo em meio às lágrimas. É o que faz a alma cantar no vale. É o que mantém o coração calmo enquanto o mundo desaba ao redor. Não é força humana, é graça divina. É a paz de quem sabe que a última palavra sempre será de Deus. E Deus diz hoje: confia em mim. Essas 3 palavras têm poder. Elas curam, acalmam, sustentam. Elas encerram discussões internas, silenciando o caos mental. Confia em mim é o lembrete de que Ele está no comando, de que não precisamos saber o que virá, precisamos apenas confiar em quem virá conosco. Então, neste novo dia, escolha não carregar o que Deus já pediu para deixar aos pés dele. Entregue a agenda, os medos, os planos, o futuro. O que estiver fora do seu controle já está dentro do controle de Deus. Não há oração desperdiçada, não há lágrima invisível, não há passo solitário. O Pai observa seus primeiros pensamentos e sussurra: confia em mim. E se o coração ainda duvidar, lembre-se, Deus nunca falhou. Ele nunca perdeu uma batalha, nunca se atrasou, nunca esqueceu. O tempo pode parecer demorado, mas a promessa ainda é viva. O que Ele começou, Ele completará. Porque a fidelidade de Deus não expira. A mente firme em Deus é o segredo dos que atravessam tempestades sorrindo, dos que esperam sem se desesperar, dos que perdem sem deixar de crer. É o segredo dos que vivem em paz num mundo em guerra. Confie, entregue, descanse e veja a presença de Deus transformar o seu dia comum em um milagre constante. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo quis falar contigo. Não foi por acaso, foi propósito. Deus queria te lembrar que a vida é dom e que o simples ato de abrir os olhos já é prova de amor. Por isso, agradeça. Compartilhe esta mensagem com alguém que acordou sem forças, com alguém que precisa lembrar que o milagre é estar vivo. Seja canal de Deus na vida de alguém hoje. Deixe seu amém nos comentários. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco todas as manhãs. E agora, clique no vídeo que aparece na tela. Há uma nova palavra esperando o seu coração.